Aleluia. Diga glória a Deus. Me sinto muito honrado de ter sido convidado para estar aqui nessa conferência e de fato foi muito poderosa. E ainda mais junto com o irmão Geraldo, a equipe aí, o Samuel, o pastor John Rich, a sua esposa, a sua casa. Essa igreja é uma igreja muito abençoada, irmãos. Eu vi um ambiente muito aberto aqui, muito sede, muita fome de Deus, né? Isso é o que faz a diferença numa igreja. Então a fome, a sede, isso é o que atrai a presença. Deus não é atraído pela nossa necessidade, mas pela nossa fome, né? E quem tem fome de Deus será saciado, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que tem sede, porque será o quê? Saciado. Eu creio que Deus vai saciar essa igreja cada vez mais. Eu creio que essa igreja vai de fato conquistar essa grande vitória das duas maneiras, a grande vitória no Senhor e a grande vitória no Estado, a capital do Estado. E vocês são privilegiados, tem uma cidade chamada Vitória e moram num estado chamado Espírito Santo, que é melhor do que isso, irmão? Oh Jesus, tem misericórdia, né? Mas que Deus possa abençoar, obrigado mesmo, e espero você ter sido edificado, mas Deus tem mais para você, amém? Quantos querem mais de Deus aqui? Depois de uma palavra de oferta como essa, do irmão Geraldo, eu acho que não precisava pregar, né? Não precisava pregar, né? Eu falei, vou pregar para quê? Nós já fomos alimentados nessa palavra, eu já podia ir embora aqui. Quem já podia ir embora alimentado por essa palavra? Mas Deus sempre tem mais, Deus quer suprir você mais aqui, amém? Amém mesmo? Se você falar amém baixo, eu demoro, diga amém. Amém. Eu quero compartilhar com você, terminando aqui esse tempo, e o pastor John Rich me deu um horário aqui, diz que até às 3 da tarde, eu preciso parar sem falta, porque os irmãos geralmente ficam no máximo até às 3, que tem que ir para a praia ainda, né? Não é verdade? Quem vai para a praia hoje? Deixa eu ver. Só você? Engraçado, é igual que casa que tem piscina, né? Ninguém nada na casa que tem piscina. Na minha casa em Goiânia tinha uma piscina, eu custava nadar, os outros vinham para nadar na minha piscina. Então eu venho cá para nadar na sua praia também. Hoje eu já levantei cedinho, já fiz uma caminhada na praia, já peguei uma bicicleta, dei uma volta. E, né, Geraldo, nós encontramos lá na praia, Samuel, né? Não, o irmão não acordou não, eu que estava lá firme. Mas pega a sua Bíblia, vamos ficar de pé em reverência à palavra. Eu quero ler com você a palavra e ativar seu espírito. Lucas capítulo 15, verso 8 e 9. Lucas 15, 8 e 9, é uma parábola que Jesus conta. Eu queria que você lesse aqui. A palavra de Deus diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos ler a última frase, alegrai-vos, vamos lá bem forte? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha para cá, hoje você vai encontrar a sua dracma. Levante a sua mão direita, diga comigo: Espírito Santo, abre agora, diga mais alto, o meu coração e os meus olhos espirituais para receber a revelação desta palavra. Diga ainda mais alto: sairei daqui alimentado, fortalecido, edificado por esta palavra, e a minha vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus, dá um amém pentecostal aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir que é para Jesus, amém. Oh, glória a Deus. Pode sentar. Só de ler a palavra de Deus você já ganha fé. É verdade, não é, irmãos? Essa palavra é viva, ela é eficaz. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre coisas perdidas. Esse capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. E você sabe muito bem que essas parábolas não eram de fato acontecimentos reais, não foram fatos que aconteceram, mas parábolas eram ilustrações, eram alegorias que Jesus tinha o hábito de contar. Jesus, ele tinha um ministério muito prático.
Eu gosto disso em Jesus, porque o ministério dele sempre foi prático, didático. Ele se preocupava em que as pessoas entendessem o que ele ensinava. Há um parênteses aqui, isso deve ser o seu coração de líder. Eu tenho treinado a minha equipe, as pessoas às vezes não se preocupam que as pessoas estejam entendendo o que elas estão falando. Mas Jesus se preocupava. Você tem que ter certeza na sua célula que quando você pregar a palavra na célula, as pessoas entendam o que você fala. Porque muitas vezes elas vão sair dali, nós usamos um linguajar tão evangeliquez. Eu sou de uma igreja tradicional, eu vim da minha história tradicional. Eu me lembro claramente quando criança, tinha um irmão que ele orava, ele levantava e dizia assim, eu orava assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Genuflexo, introspecto diante da tua augusta presença. E eu falava, o quê? O que ele falou? Genuflexo é ajoelhado. Introspecto era alguém que vinha de dentro. A augusta presença era uma presença maravilhosa. Eu falei, mas será que eu podia falar mais em português? Jesus fazia questão de que as pessoas entendessem o que ele falava. Não tem a ver com atualizar a Bíblia, não. Esse negócio de atualizar a Bíblia não é isso, não. Tem a ver com você ter a clareza no espírito para fazer com que as pessoas entendam. Jesus contava parábolas assim. Era para isso, porque as parábolas tinham instruções especiais. Jesus queria ensinar princípios de vida, princípios que poderiam transformar a vida das pessoas. Então, através das parábolas, Jesus ensinava coisas difíceis de maneira fácil. E as pessoas entendiam. E eles saíram com aqueles princípios de fato transformados. E aqui no capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. Porque ele queria reforçar um ensino espiritual muito importante. E ele conta as parábolas das coisas que se perderam. Talvez Lucas 15 seja a parábola das coisas perdidas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. É interessante que tem uma matemática nisso aí. Já percebeu, Geraldo? Ele começa falando um homem que tinha quantas ovelhas? 100. E perdeu quanto? 1%. A mulher tinha o quê? 10 dracmas. Perdeu uma, perdeu quanto? 10%. Agora fala de um filho. Um pai que tinha 2 filhos, perdeu um, perdeu quantos por cento? 50%. E ele vai avaliando quanto cada um vale, não é verdade? Mas depois ele vem, Deus tinha quantos filhos? 1. E ele deu esse filho único. Então quanto que ele deu? Isso fala do seu valor. Você vale 100% para Deus. Só que dá uma pregação. Verdade ou não é? Eu vou mandar fazer uma camisa, eu sou 100%. Porque eu valho o que ele deu tudo. Não foi 1%, não foi 10% e nem 50%. E sabe o que ele te pede? Só 10% e a gente retém ainda. É duro isso, né? Mas volta para a palavra, que não é isso que eu quero pregar. Muito bem, mas quando se fala dessas coisas perdidas, Jesus conta aqui nesse particular que eu quero falar com você, sobre uma mulher. Ele diz que essa mulher, ela perdeu algo, ela sofreu uma perda. Ela perdeu algo de grande valor e ela começa então a procurar com diligência. E a impressão que eu tenho é que ela ganha um certo desespero, porque ela perde algo importante. Se não fosse importante, ela não teria esse desespero que nós percebemos na parábola, que ela vai procurando até encontrar. Ela não para de procurar enquanto ela não encontra. Então nós percebemos que era algo de fato, de valor. Eu estava perguntando ao Senhor, qual valor era isso que ela perdeu? Então o que Cristo queria de fato nos ensinar com esse princípio espiritual nessa parábola? E nós temos que orar, Senhor, dá-nos revelação. Essa revelação só vem para os filhos. Olha para cá, só você que é filho pode ter essa revelação. O mundo não tem, porque a Bíblia diz que o Senhor, a glória dele está em quê, irmãos? Esconder as coisas. Ele faz questão de esconder, porque ele quer revelar só para nós que somos filhos. E olha para mim, hoje Deus vai revelar algo para você neste lugar. Sabe por quê? Porque você é filho. Quantos são filhos aqui? Agora, quantos são filhos amados?
Agora, sabe quem é o meu filho mais amado nesse prédio aqui hoje? Eu sou o mais amado. Ou tem alguém que é mais amado que eu aqui? Não, eu sou o mais amado. Fala para o seu irmão assim: eu sou o mais amado nesse prédio aqui hoje. Oh, aleluia. Lembra de João? Quem era o discípulo amado? Quem? João. Mas você sabe que tem 5 vezes na Bíblia que é mencionado que João era o discípulo amado? Por 5 vezes é escrito isso, o discípulo amado. Agora detalhe, sabe aonde que está escrito 5 vezes que João é discípulo amado? No Evangelho de João. Ele mesmo escreveu sobre si que ele era amado. Não foi outro que falou, foi ele. Agora, ele era o mais amado? Pelo menos para ele, sim. E sabe quem que é o mais amado nesse culto aqui hoje? Eu. Não sei você, mas eu sou o mais amado. Fala para o seu vizinho, fala: eu não sei você, meu amigo, mas eu sei de uma coisa: nesse culto aqui hoje, eu sou o mais amado. Nunca se esqueça, você é amado. Mas olhe para cá, voltando à parábola, às vezes nós perguntamos: o que significa isso? Eu estava avaliando sobre isso e tem pelo menos 4 significados. Primeira coisa, o que poderia significar nessa parábola a perda de uma dracma? O que era a dracma? A dracma era uma moeda. Escute aqui, preste atenção. A dracma era uma moeda. Era uma moeda que tinha um significado. Ela correspondia era uma moeda grega. Ela era de prata e ela correspondia a um denário. O denário era a moeda romana. A dracma era moeda grega. Naquele tempo, o grego tinha influência cultural e o romano tinha influência política e militar. Então o mundo vivia sobre 2 influências. O romano era o Império Romano. Então ele tinha moeda romana, que era a moeda, o denário. Mas o correspondente de um denário no grego era a dracma. Então era uma moeda. O que valia um denário? Era a diária de um trabalhador. O que o trabalhador ganhava por um dia trabalhando, ele ganhava um denário. Mas o grego era uma dracma. Então Jesus vem aqui falar da dracma, não do denário. Interessante isso, hein? Jesus vem falar sobre a dracma, não do denário. E às vezes nós precisamos imaginar por quê. O que significa isso? Primeiro, perder uma dracma podia apontar para uma perda financeira, um valor econômico mesmo. Então, considerando o contexto que eles viviam ali na Palestina, a extrema pobreza que os palestinos viviam, perder uma dracma, quem tinha 10 apenas, perder uma, era uma perda de 10%, era uma perda considerável. Está comigo aqui? Diga amém. Diga amém alto, senão demora. Perder uma dracma poderia representar uma perda financeira, um prejuízo financeiro. E para quem não tem nada, quem tem pouco, perder 10% é perder muito, sim ou não? Então para ela esse desespero poderia de fato significar uma perda financeira. E olhe para mim, você tem tido perdas financeiras? Não precisa me responder. Você tem perdido dinheiro? Eu tenho orado por uma restituição. Essa semana eu cometi um equívoco, eu fiz uma transferência bancária e digitei uma conta errada, um dígito errado, foi para a conta de outra pessoa. Meu Deus mesmo. Eu falei: Jesus, não aceito isso não. Eu sei que foi um vacilo meu, eu dei uma olhada errada, mas eu falei: não aceito isso não. Eu quero essa restituição. Eu quero encontrar isso. E está bloqueado na conta do sujeito, mas eu tenho que encontrar o sujeito. Enfim, perdas financeiras. E muitas vezes nós estamos passando por fases onde essa dracma pode representar uma perda financeira. Mas eu particularmente não penso que era isso que Jesus estava falando, particularmente, embora pode ser. A segunda coisa que poderia representar essa dracma perdida, poderia representar uma questão sentimental, um valor sentimental. Por quê? Porque aqui fala de uma mulher. E naquele tempo a Grécia tinha também esse tipo de prática. A mulher, quando se casava, ela ganhava 10 dracmas do pai. Era como se fosse um presente de casamento, um presente de um padrinho de casamento. Era algo muito sentimental. Talvez não tivesse muito valor financeiro, mas tinha um valor sentimental muito grande.
Então imagina você ganhar um anel do seu pai, que era da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó, e você vai casar, a sua mãe, o seu pai chega, toma filha, esse anel é para você, porque vem da terceira geração, e de repente você perde esse anel. Como é que você ficaria? É um valor sentimental. Então ela se mostra talvez desesperada, porque aquela dracma perdida poderia representar uma perda sentimental. Eu te pergunto, você tem sofrido perdas emocionais, sentimentais? Sabe, talvez pode ser isso também. Mas eu particularmente, embora possa representar essa dracma uma perda sentimental, mas eu não penso que era isso que Jesus queria ensinar ainda. Mas pode ter uma terceira perda. Por exemplo, poderia representar um valor moral. Seria uma perda moral. O que significa uma perda moral? Porque aquelas 10 dracmas também era prática na Grécia. Era uma prática cultural, porque, como eu disse, havia uma influência grega na cultura palestina, que as mulheres, quando se casavam, elas tinham, depois que se casavam, elas tinham uma tiara. Você vê muito isso nessas mulheres que tinham a dança do ventre, aquelas mulheres vestidas de árabe, elas têm na sua testa uma tiara com moedas. E essas moedas, se contarem, dariam 10 moedas, que eram 10 dracmas. E elas usavam aquilo, os maridos faziam questões que as mulheres usavam, porque era um sinal de fidelidade conjugal. Uma mulher que usava as dracmas, com aquele pano no rosto, era uma mulher casada. E ela era moralmente fiel ao seu marido. Então, manter aquelas dracmas agrupadas era um sinal de fidelidade. Ou seja, perder uma daquela dracma era um sinal de desleixo, podia representar uma perda moral, uma mulher talvez adúltera, uma mulher impura, e aquilo, perder aquele valor moral, podia ser danoso para aquela mulher. Quem está comigo até aqui, diga amém. Eu te pergunto, você tem sofrido perdas morais? Enganos, vexames, vergonhas, né? Situações que vêm expor o seu nome, expor a sua vida pessoal. Então, nós podemos avaliar aqui 3 tipos de perdas até aqui: perdas financeiras, perdas sentimentais, perdas morais. Mas não importa qual seja a perda, eu creio que hoje é uma manhã de restituição neste lugar. Mas avaliando de maneira mais profunda, eu acho que tem uma quarta representação desta dracma que, particularmente, penso eu, ser aquilo que Jesus de fato queria mostrar na sua parábola. Você sabe, uma quarta interpretação dessa dracma, que era uma moeda de prata, lembra comigo? Ele poderia ter mencionado o denário, mas o denário não era de prata, a dracma era de prata. Então, a prata aqui tem um significado. Jesus não falou de maneira aleatória. Ele poderia ter usado o exemplo então de um denário romano, mas ele não quis falar de Roma, ele quis falar da Grécia. Ele quis falar da Grécia por quê? Porque a prata aqui tem um significado. A perda aqui tem a ver então com o tipo da moeda, não apenas com o valor da moeda, mas com a qualidade que aquela moeda tinha. E você sabe que tudo na palavra aponta para Cristo, tudo. Eu tenho feito uma releitura da Bíblia de maneira muito diferente. Eu tenho lido o Antigo Testamento propositadamente procurando Cristo nele. E é tão interessante como que você vê Cristo em todo o Antigo Testamento. Tudo aponta para Cristo. Faça isso para você ver. Desde lá daquela folha de figueira, do animal morto, você vai vendo, tudo aponta para Cristo, da arca. Irmãos, como é interessante ver a arca de Noé. A arca de madeira. A madeira aponta para Cristo, nós estamos guardados nela. Sabe, você vê também algo interessante que eu vejo quando Eliseu, né? Ele vai trabalhar e um dos servos de Eliseu pega um machado emprestado e o machado cai na água. Lembra aquele texto? Quantos lembram? Digam amém. E o machado afunda e de repente o cara vem desesperado: eu perdi o machado, era emprestado. O que Eliseu faz? Ele vem, corta a madeira e joga a madeira na água. Olha ali, aponta para Cristo, para a obra da cruz. É interessante, a madeira jogada na água faz a natureza do ferro mudar. Ferro não boia, ferro afunda. Pode ser uma esferinha pequena, ela vai afundar, porque a natureza do ferro é afundar, a natureza da madeira é boiar.
mas naquele momento que a madeira é jogada na água, quando Cristo entra na sua vida, Ele muda a sua natureza. Cristo no Antigo Testamento. E a prata também, na Bíblia, aponta para Cristo. Você sabia que a prata é o símbolo claro da redenção? A prata aponta para a obra do perdão da cruz. Lá em Levíticos capítulo 5, verso 15. Vamos ler ali, Levíticos 5, verso 15. A lei mostrava como se usava a prata. Olha, diz assim: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito. Só que esse carneiro não era só o carneiro, mas era conforme a sua avaliação em ciclos de prata. Fala comigo, ciclos de prata. Então olha só, segundo o ciclo do santuário para oferta como oferta pela culpa. Ou seja, quando havia pecado na vida das pessoas, eles levavam uma oferta de prata. Porque a prata apontava para o perdão que ela recebia. Então a prata mostra, e eu poderia aqui pregar muito sobre isso, para te representar a prata no tabernáculo, em muitos lugares, que ela aponta para a obra da redenção. E não foi à toa que Jesus foi traído por quantas moedas? 30 moedas de... Não é à toa. A dracma perdida, que era uma moeda de prata, não foi à toa. Lá em Mateus 27, 3, olha o que diz, Mateus 27, 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso e não de arrependimento, de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes. Jesus foi vendido pela prata, por quê? Propositadamente, a prata aponta para a obra da redenção, para a obra do perdão, para a obra da redenção na cruz do Calvário. Quem está comigo até aqui? Então, irmãos, quando Jesus vem e conta a história de uma mulher que perdeu uma das 10 dracmas, uma moeda de prata, aqui aponta para um contexto muito interessante, e a mulher na Bíblia aponta para a igreja. Todas as vezes que há na Bíblia uma menção de algo como uma mulher, você vê lá em Eva, já começa a obra da igreja, ou seja, Adão, o primeiro Adão, e vem o último Adão. O primeiro Adão foi aquele que pecou, o último Adão é Cristo. Eva aponta para a obra da igreja, que ela vem da costela de Adão, ou seja, a igreja vem da parte de Cristo. Ou seja, Adão morreu, na verdade ele dormiu, Jesus também morreu. Quando Adão despertou do sono, quando Jesus ressuscitou, vem a igreja. Então Eva aponta para a igreja, a mulher é a igreja. Essa mulher aqui, que perdeu a dracma, é a igreja. É a igreja. Uma igreja que perdeu a consciência da obra da redenção. Entende isso? Eu particularmente penso que era isso que Jesus queria ensinar. Ele queria mostrar que muitas vezes nós, como igreja, nós perdemos a obra, a noção e a consciência de que o que de fato importa para nós é a prata. E muitas vezes nós estamos perdendo valores essenciais. E olha para mim, aonde que essa mulher perdeu a prata, irmão? Onde que essa mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. Dentro de casa. Pastor John Richard, Deus falou algo comigo nesses dias. A consciência da obra da redenção não tem sido perdida lá no mundo, mas dentro da igreja, dentro de casa. Valores perdidos dentro de casa. Forte. Quando você perde a consciência da obra da cruz, quando você deixa de olhar para Cristo, quando você deixa de evidenciar a cruz e começa a olhar outras coisas, você perde valores. Você perde valores importantes. E esse desespero dessa mulher justifica-se porque quando você perde um valor como esse, é algo muito grande. Muitas batalhas têm sido perdidas dentro de casa. Eu tenho visto, filhos estão sendo perdidos, não é para o mundo, eles perdem dentro de casa. Casamentos não são perdidos por cair lá no pecado, não, são perdidos dentro de casa. Quantos valores perdidos dentro de casa? Oh, diga misericórdia, Senhor. Às vezes nós culpamos muito lá fora, mas nós temos que começar a prestar atenção. Será que dentro de casa nós estamos perdendo valores? E por que nós perdemos as coisas? Porque negligenciamos o valor daquilo. Nós não damos valor só quando você perde que você dá valor, não é verdade?
Esses dias eu perdi um passaporte com meu visto para os Estados Unidos. Eu ia viajar e eu perdi o passaporte com visto. Meu Deus, pensa num homem desesperado. Faltando uma semana para viajar, me deu um tino, vou achar esse passaporte. Irmão, eu revirei a minha casa inteira, eu fiz igual essa mulher, eu revirei tudo para tentar achar. Achei, graças a Deus. Mas aí que está a grande questão, olhe para mim, valores perdidos dentro de casa. Mas hoje eu estou aqui para dar uma boa notícia para você. Se você perdeu alguma dracma, hoje você vai encontrá-la em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, hoje é manhã de restituição neste lugar. Mas aí há um processo, escute isso, qual que é o processo de restituição? Qual que é o processo que o Senhor nos dá na parábola para reencontrar valores perdidos? Qual que é o processo que o Senhor nos fala, como que eu posso reencontrar? E a primeira coisa, lá em Lucas 15:8, a Bíblia diz que ela, vamos lá, Lucas 15:8, volta um pouquinho, qual é a mulher tal, que ela perde uma dracma, e o que ela faz? Ela acende a candeia, vamos falar comigo, diga acender a candeia. Diga para o seu irmão, acenda a luz. O primeiro processo para você restituir o que você perdeu, acenda a luz. E o que é a luz? Lá em Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer restituir, você quer encontrar dracmas perdidas? Volte para a palavra de Cristo. Volte para a palavra, acenda a luz, porque nós precisamos desta revelação. Sem a revelação da luz da palavra, nós não vamos encontrar. É tempo de voltarmos para a palavra é a base de tudo, meu irmão. É a palavra revelada, mas qual palavra? A palavra de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não é qualquer palavra, é a palavra da nova aliança. Essa é a palavra que nos vai resgatar valores perdidos. Quantos querem restituição aqui? Diga amém. Então volte-se para a palavra, que é lá que está a sua restituição. Volte-se para Cristo, a palavra de Cristo acende a luz. Sabe, a revelação da graça é o que nós precisamos nesses dias. Essa mensagem que nós temos pregado dia e noite, ela tem trazido luz para aqueles que estão perdidos e vão ter restituição. Mas a segunda coisa, estou me adiantando aqui porque acho que o horário está voando, né? Os dias estão. Qual que foi a segunda coisa que ela fez? Volta lá, Lucas 15, o verso 8. Ela acende a luz. E a segunda coisa, varre a casa, aleluia. O que é varrer a casa? É você deixar, isso aqui fala da obra do Espírito Santo. Essa é a obra que o Espírito vem fazer uma limpeza. Uma vez que você acende a luz, sabe o que acontece? Você começa a enxergar a sujeira. Mas Geraldo, eu era presidente do Conselho de Pastores em Uberlândia. Nós estávamos organizando uma marcha para Jesus muito grande. E nós estávamos ali no meio do processo, na rua, já mexendo, preparando, e me tocou o celular, era um repórter de uma rádio famosa em Uberlândia. Um repórter famosão lá e tal, e falou, pastor, quer falar com o senhor sobre a rádio? Eu falei, não, mas estou aqui mexendo, não, está ao vivo, tal. E ele me pressionou ao vivo ali, e eu geralmente eu não dou entrevista, não faço isso, porque eu sei que os caras só têm. Ele pegou... Alô, pastor Daniel, aqui do presidente do Conselho dos Pastores de Uberlândia, fazendo a marcha, estamos aqui, que coisa boa, né? Eu tenho uma pergunta para o senhor ao vivo, direto da rádio tal. E a pergunta foi, pastor, me explica um negócio. Vocês estão aí fazendo marcha para Jesus, orando pela cidade, e a igreja crescendo muito, mas quanto mais a igreja cresce em Uberlândia, mais aumenta o número de morte, assassinato, mais o número de roubo. Como é que o senhor me explica isso? Ao vivo, na rádio, eu mexendo ali, falei, Jesus, me dá a luz aqui agora, eu preciso de luz. E essa foi a que veio na minha mente. Eu falei, fulano, de fato você está correto, quanto mais a igreja cresce, mais as coisas ficam piores, mas por uma simples razão, porque a igreja é a luz dessa cidade, e quando a luz é acesa, a gente começa a ver a sujeira que estava escondida nos cantos. Por isso que vai acontecer, quanto mais a igreja for luz, mais sujeira vai ser revelada. E pode preparar, tem muita sujeira ainda que vai ser revelada, porque a luz só está aumentando. Ele, amém, glória a Deus, então muito bem, parabéns para vocês. E eu, amém. Falei, cachorro, deixa você comigo aqui. Vem não, que aqui é do Senhor. Mas foi uma revelação instantânea ali, foi da parte de Deus. Porque de fato, quando você acende a luz, sabe o que acontece?
a sujeira é vista. E olhe para cá, nesses dias, acenda a luz que vai mostrar a sujeira. Mas tem um detalhe, olha para cá. Deixa a vassoura do Espírito passar em você, que vai lavar você. Quando você recebe a revelação da graça, você começa a identificar valores errados, sujeira, conceitos, crenças equivocadas. Irmãos, a graça me libertou de tanta crença errada, tanto valor errado. Sabe, Deus tem nos limpado, mudado o nosso pensamento, transformado a nossa mente. Essa é a vassoura de Deus passando. Só que tem um grande detalhe: quando eu perdi o meu passaporte, eu comecei a procurar tudo na minha casa e comecei a achar muita sujeira que eu fui jogando fora. Mas tem um detalhe que eu desconhecia: eu comecei a achar coisas que eu tinha perdido e nem sabia. Falei, nossa, olha aqui essa chave que eu tinha perdido. Ah, nossa, olha aqui esse negócio. E comecei a voltar, a trazer de volta coisas que eu tinha perdido e nem sabia. Você entende o que eu estou falando? E encontrei meu passaporte. Mas antes, eu organizei toda a minha casa que estava bagunçada e encontrei coisas que eu nem sabia que tinha perdido. Essa é a obra da cruz. Além de restituir, escuta o que eu estou te falando, além de restituir o que você perdeu, ela vai te ajudar a encontrar coisas que você nem sabia que tinha perdido ainda. Essa é a obra da cruz. A obra que te traz de volta o que se perdeu, mas também te ajuda a encontrar, porque você vai fazer uma varrida na sua casa, você vai estar na luz, vai varrer a casa e vai encontrar valores perdidos. Quando você entender a obra da cruz, a obra que Cristo veio fazer na nossa vida, a obra que Ele veio restaurar, esse é o processo de restituição. Por isso nós precisamos crer na restituição. Você precisa deixar Jesus limpar você de todos os seus valores errados, suas crenças erradas, sabe, sua justiça própria. Passa a vassoura, Jesus, pode fazer. Tem que orar nesse sentido: Senhor, varre a minha casa. Porque quando a palavra vem, ela mostra a sujeira que tem que sair. Porque a dracma está debaixo da sujeira. Sabia de uma coisa? A dracma, ela está debaixo da poeira. Por isso que tem que ser varrida. Não, então quando Deus começa um processo de limpeza na sua vida, quando um processo de transformação, de libertação, não reclame, porque é Deus agindo. Quando Ele te limpar, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar valores perdidos. Eu quero, levante a sua mão e receba essa palavra profética. Hoje começa um tempo de restituição na sua vida. Deus me trouxe aqui nesta cidade para liberar essa palavra, para ativar essa palavra no seu coração. Hoje começa um tempo de restituição para você, de encontrar valores perdidos, sejam eles financeiros, sejam eles morais, sentimentais ou espirituais, mas começa hoje, está ativado em nome de Jesus, um tempo de restituição na sua vida. Quem crê, diga amém. Quem crê, dê um aplauso ao Senhor se você crê. Sela isso, um tempo de restituição. Restituição. Você tem tido perdas financeiras? Prepara. É um tempo de restituição que começa a voltar. Nesta semana, Deus vai começar a trazer de volta o que você perdeu. Acredite em mim, receba essa palavra. Restituição na sua família, restituição no seu ministério, restituição na sua saúde. Não importa qual que é a área que você tem perdido valores, mas Deus começa hoje. Porque quando a luz do Evangelho é acesa, você encontra aquilo que estava perdido. Aí você vai poder dizer como aquela mulher: eu encontrei a dracma perdida. Oh, querido, isso é a promessa de Deus. Mas será que tem alguém entre nós que grita isso? Isaías capítulo 42, verso 22, e eu termino com isso. É o meu primeiro terminando. Todo pastor tem 4, sabia, né? Isaías 42, 22, olha só que versículo poderoso esse. Não obstante, Deus falando, este povo é um povo roubado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo ninguém diz o quê? Restitui. Sabe qual que era a reclamação de Deus? Na verdade não é reclamação, né? Perdão. Deus estava mostrando o problema daquele povo. Um povo que estava sendo roubado, escravizado, estava fazendo tudo e ninguém gritava: restitui. Mas hoje Jesus vem e acende a luz na sua vida e há um grito no nosso coração: Senhor, restitui. Será que há um grito no seu coração aqui hoje dizendo: restitui, Senhor? Quais são os valores que você tem perdido na sua vida nesse tempo? Quais são as suas dracmas perdidas? Financeiras? Familiares? Saúde?
espirituais, a consciência da obra da graça. Hoje a luz de Deus está acendendo aqui. Hoje, por esta palavra, nós estamos acendendo a candeia, e o Espírito Santo está varrendo a sua vida agora, porque você vai encontrar a sua dracma perdida. Você crê nisso? Alguém que pode gritar aqui: restitui. Sabe, nós vamos orar e nós vamos gritar isso aqui, dizendo: restitui. Mas eu termino dizendo, olha que interessante, pastor Geraldo, o que acontece no versículo 9? Ela encontrou, Lucas 15, 9. Ela encontrou, depois desse processo todo, ela encontra a dracma perdida, e tendo achado, o que ela faz? Reúne as amigas e as vizinhas. Você é uma pessoa inteligente, alguém que faz uma reunião, reúne uma reunião, convida amigos, vizinhos na sua casa. O que é isso? Uma célula. Essa é a célula da dracma perdida. Eu vejo célula na Bíblia inteira. Já viu a célula do fogo? Célula do fogo, você conhece? Qual que era a célula do fogo? Essa célula era incendiada. Tinha 4 membros, essa célula. Quem era? Sadraque, Mesaque, Abdinego e o 4º homem. Ou a célula do fogo, aleluia. Não era? Tinha a célula da casa de Jairo, 8 membros: o pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago, João, na verdade eram 6, e a menina morta. Mas aquela célula, aquela reunião trouxe vida e ela ressuscitou. Aleluia, aleluia. Onde tem célula, olha para cá, esse é o mover de Deus. E essa mulher, ela reúne, ela faz uma célula de alegria, ela diz: vem agora, porque alegrai-vos comigo, porque ela grita: achei a minha dracma que eu tinha perdido. Eu quero declarar, levante a mão, receba. Hoje começa um tempo de achar coisas na sua vida. Aquilo que se perdeu, Deus traz de volta para você. É tempo de achar dracmas perdidas. Há um brado aqui, como diz, restitui. Alguém que pode gritar aqui: restitui. Alguém que pode clamar, diga: restitui, Senhor. Será que o Senhor pode encontrar alguém dizendo: restitui o que se perdeu? Essa é a palavra para os nossos dias. Luz do Evangelho da Graça, a obra da redenção, a prata perdida e a restituição daquilo que foi perdido. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar nesta hora. E nós vamos clamar ao Senhor por esta obra. Clamar ao Senhor por restituição. Talvez a sua perda não seja financeira, seja uma perda emocional. Talvez você está, como eu vi aqui, na depressão, sabe, com o seu ânimo perdido. Deus vai restituir. Mas talvez você perdeu o seu emprego, você perdeu nessa pandemia valores. Ei, Deus vai restituir nesta hora. Talvez você tenha perdido o seu casamento dentro de casa. Não importa onde perdeu, a luz do Evangelho vai trazer a revelação e você vai encontrar valores perdidos. Tem alguém aqui que pode dizer: restitui? Acho que nem precisa dizer a música, né? Você sabe cantar essa? Será que o irmão Geraldo pode nos conduzir? Mas eu quero já passar para o pastor John Rich. Pode vir, pastor John Rich. Mas eu quero terminar essa ministração dando a você uma oportunidade para você clamar como Isaías. Será que tem um povo que está sendo perdido e ainda está calado? Não. Se o diabo roubou, nós vamos orar que restitui. Deus vai restituir. Essa dracma fala da obra da redenção, essa consciência da graça que acende a luz, que limpa a casa, que encontra valores. Eu quero profetizar aqui ainda, se você crê, vai recebendo valores que você nem sabia que tinham sido perdidos, serão encontrados. Além da dracma, você vai ter ainda o despojo. Levante a sua mão e diga: Senhor, restitui. Restitui os anos perdidos. Restitui, Deus, a família. Restitui. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você está clamando por restituição, mas hoje está sendo ativado neste lugar a obra da restituição. Eu vejo o Senhor restituindo finanças, restituindo agora famílias, lares, restituindo células, liderança, restituindo a visão, restituindo o fogo no seu coração, o ânimo. Deus está restituindo ânimo no seu coração agora. Clama agora, diga: Senhor, restitui, 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 Senhor, em nome de Jesus. Clame. Aleluia. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus em quem podemos confiar. Você pode abrir os seus lábios nessa hora
e fale com Ele, fala para Ele que você crê no cuidado dEle, na direção dEle. Eu declaro nessa manhã a restituição na sua vida, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Envergonhados são os adversários, os inimigos de Deus já caíram por terra. Nós proclamamos a vitória do Senhor, nós proclamamos o propósito do Senhor. Sabe, irmãos, essa palavra, ela me inspira muito. Aquela mulher perdeu uma dracma, uma moeda. Ontem eu perdi uma moeda de R$1, caiu assim entre os meus bancos do meu carro. Eu tentei pegar lá, não consegui, tá lá. R$1. O que você perdeu nesses dias? O que você tem perdido nesses últimos anos que era seu, de direito, Deus lhe deu? Sabe o que é poderoso, irmãos? Que nós servimos o Deus da restituição. Ele nos restitui tudo. Sabe, talvez nesses dias que nós temos orado, buscado a presença do Senhor, você tenha parentes que estão perdidos, nunca estiveram com o Senhor. Talvez você tenha amigos. Esse próximo final de semana nós vamos fazer um encontro para resgatar vidas. Sabe o peso da glória que isso envolve, irmãos? Nós estamos falando de vidas que estão aí e que vai ser preciso eu e você sair do barco e lançar a rede para fora do barco. Sabe por quê que houve a pesca maravilhosa, irmãos? Porque homens, pessoas decidiram sair do centro da sua própria vida e ir buscar outras vidas. Eu quero desafiar você hoje, sabe? Feche seus olhos agora. Fecha seus olhos agora. O Senhor vai te trazer à memória parentes, amigos. Eu queria orar, vou terminar orando por isso. Essas vidas que estão perdidas, esses queridos, essas pessoas amadas que estão longe, distante. Nós vamos orar, mas nós não vamos ficar só na oração hoje. Não só na oração durante a semana, nós vamos lançar a rede. Nós vamos buscar essas vidas perdidas. Pai, eu oro, Senhor, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, temos sido tão enriquecidos, abençoados com a Tua graça. Temos vivido o reino de Deus. Pai, mas queremos agora, Senhor, também orar e buscar aqueles que se encontram perdidos, longe, distantes, Senhor, lançando a rede, lançando a palavra. Pai, usa-nos nesses dias poderosamente, Senhor, que no abrir da boca de cada um dos Teus filhos e filhas, a Tua palavra seja estabelecida no coração, Senhor, dessas pessoas, e que elas sejam tocadas, atraídas, envolvidas pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, nós proclamamos, Pai, oh Espírito de Deus, a manifestação da Tua glória, Senhor. Nesses dias, Pai, dá-nos essa pesca maravilhosa, Senhor, dá-nos a graça de acharmos as dracmas perdidas, Senhor. Aquela mulher perdeu uma, Senhor, mas há tantas perdidas. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, dar-nos vidas, dar-nos almas para Ti, Senhor. Declaramos, Pai, a salvação de Deus, Senhor, nas nossas células, em cada evento ponte nessa semana. Profetizamos olhos abertos, ouvidos destapados para ouvir a Tua voz, e que um grande mover, uma grande unção, uma grande colheita seja vivida, experimentada por todos nós, pela nossa igreja, Senhor, nesse final de semana, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Dê um forte aplauso ao Senhor.